Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, Rio de Janeiro, a cidade imperial, não é? E nessa noite, né, dia 6 de março de 2025, às quintas-feiras, né, todas as quintas-feiras, é o dia que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Nós estudamos o Evangelho sequencialmente. E nessa noite, nós temos o prazer de receber a nossa irmã Hortência Nascimento. Hortência, você é trabalhadora do Leão Denis, não é? Isso, Centro Espírita Leão Denis, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Sim, lá em Bento Ribeiro temos grandes amigos aí do Leão Denis. Hoje mesmo, hoje não, ontem eu estava conversando com o Paulo Nagai, grande amigo nosso de mais de 25 anos, assim como a Deusa Nogueira, também fomos conhecidos no Altivo, né? O grande amigo Altivo, e a Amália, e outros companheiros aí do Leão Denis, dessa casa maravilhosa aí de Bento Ribeiro, que tantos anos, né, de trabalho. Então, nós só temos a te agradecer, tá, Hortência, por você aceitar o nosso convite de estar conosco aqui na casa de Francisco de Assis para estudar e nos ajudar a compreender um pouco mais o Evangelho de Jesus. E hoje o nosso estudo será do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E nós estamos estudando o item, aquele que se eleva será rebaixado, dos itens 5 e 6. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo da noite, nós vamos ler uma pequena página desse livro aqui, Novas Mensagens. O espírito é Sheila e o médium é Cleiton Levi. A mensagem escolhida tem por título Escolhas. E Sheila diz assim: inúmeras situações do mundo resultam das escolhas que fazemos. Haverá momentos em que te sentirás impelido ao revide. Entretanto, poderás escolher a concórdia. Não faltarão instantes em que o desânimo tentará te envolver. Todavia, poderás optar pela perseverança. É possível, ainda, que as sombras te convidem para o futuro incerto. Porém, serás livre para seguir a luz. Pensa nisso e, da próxima vez em que a vida te colocar em situações difíceis, lembra-te de que a felicidade ou aflição resultarão da escolha que tu fizeres. Linda página de Bancheila, né? E nesse momento nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, primeiro para agradecer a oportunidade que todos temos de estarmos aqui reunidos como uma grande família que somos, para estudar, refletir sobre esse Evangelho de Jesus, que é a nossa bússola, o nosso código divino, na certeza que é através do estudo do Evangelho e é através daquele que foi o modelo e guia enviado pelo Pai à Terra, como disse Allan Kardec na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós poderemos crescer, evoluir, aprender e nos tornar espíritos melhores, aqueles cumpridores da vontade do Pai. Também queremos te pedir, ó Pai, que abençoe, ampare, esclareça todos aqueles espíritos que ainda se encontram desorientados, afastados do teu coração. Que eles possam, Senhor, ser envolvidos pela tua misericórdia e em breve possam voltar ao aprisco. Também queremos te pedir, Pai, que abençoe nossa irmã Hortência, a sua família, o seu lar, o seu trabalho,
o seu trabalho doutrinário, que ela possa estar sempre presente, que ela possa estar sempre, Senhor, firme, realizando a sua tarefa de divulgadora do teu evangelho. Que nós possamos sempre aproveitar desse momento e do conhecimento da nossa irmã para também crescermos. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, queremos te pedir humildemente que nos permita dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Minha irmã, você tem até 7h20, tá? Para fazer as suas reflexões. E mais uma vez eu te agradeço por estar conosco nessa noite. Fique em paz, que o Senhor te abençoe. Obrigada, Rose. É um prazer, né, nós estarmos aqui juntos na noite de hoje, né, atendendo aí esse convite da Casa de Francisco de Assis, né? Então a gente primeiro agradece a Deus a oportunidade da gente poder estar pensando e falando sobre doutrina espírita, né? E agradece a vocês essa confiança, né, esse convite que vocês nos fizeram. Bom, dando continuidade aí a esse capítulo 7 que Kardec intitulou Bem-aventurados os pobres de espírito, né? A gente vê aí Kardec trazer um capítulo onde até ele vem tentando esclarecer melhor a postura do Cristo, né? Porque, na realidade, a maioria dos homens interpretavam os ensinamentos de Jesus com uma visão da vida material, né? Com aquele entendimento da vida material, sem levar em conta as questões espirituais, né? A condição de espírito imortal, né? Então, quando a gente vê Jesus colocar bem-aventurados os pobres de espírito, qual é a primeira? Então, aquele que é pobre de espírito, não tem conquista nenhuma, é uma criatura desprovida de entendimento, é uma criatura ignorante, né? Por quê? Porque a nossa visão humana, né, é uma visão muito material ainda, né, das coisas, né? Nós temos essa visão material das coisas, né? E assim, quando a gente vê Kardec trazendo aqui para nós, nos capítulos iniciais, né, a colocação do que a gente tem que entender como pobre de espírito, é que a gente vai vendo que o Cristo ele sabia das coisas, né? Nós é que temos dificuldade de compreender as realidades espirituais. Então, a gente leva tudo muito para o nosso entendimento do material. E aí, quando ele coloca aqui que os pobres de espírito, como explica Kardec, né, nesse item 1, não são aqueles desprovidos de inteligência, né, nem de entendimento, nada disso. Ao contrário, são aqueles que estão ligados, né, a uma postura o quê? De humildade, a uma postura o quê? De realmente buscar se comportar, colocar na sua vida, no seu dia a dia, essa postura de humildade. Ou seja, é uma construção, né? Essa nossa postura de humildade. Porque, na realidade, esse nosso entendimento a respeito da humildade, muitas das vezes, ele pode ser até confundido com orgulho mesmo, né? A gente aí abre um parêntese aqui, porque na realidade o Cristo estava se referindo aos humildes, né? Mas esses humildes somos nós, criaturas, com esse verdadeiro sentimento de isenção do egoísmo, do orgulho, né? Avessos a isso. E às vezes a gente tem umas posturas que nós achamos que estamos sendo humildes, mas que na realidade são posturas de orgulho próprio, né? Ah, você não podia fazer aquele trabalho ali, não. Ah, não, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa com capacidade para isso, né? Quem sou eu? Então, muitas das vezes essa nossa postura pode ser também
um sentimento de timidez, né, que existe, mas na realidade o tímido é aquele que não quer se expor, né? E quando a gente não quer se expor, no fundo, quem causa isso? O orgulho, né? O orgulho. E aí, na verdade, nós estamos ali, né, envolvidos por um sentimento velado mesmo, de vaidade, de orgulho, de não querer se expor, porque quando a gente se expõe, a gente está sujeito à crítica, né? A gente está sujeito à discordância do outro do nosso ponto de vista, né? Muitas das vezes a gente não quer lidar com isso. A gente não quer. Até porque a nossa tendência é levar as coisas para o lado pessoal, né? Achar que o outro fez um comentário, uma crítica, que não gosta da gente, né? Não gosta de mim, por isso que fez aquele comentário. Os comentários às vezes são cruéis, a gente sabe disso, mas muitas das vezes são construtivos, né? Nos ajudam a pensar melhor, conduzir melhor determinadas situações, mas nós, por conta aí do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente acaba de uma forma velada, né? Não querendo se expor, no bom sentido que a gente está colocando aqui, né? E essa nossa postura, muitas das vezes, que a gente acha que é uma postura humilde, ela não é, né? Simplesmente eu estou me preservando, né? Por conta do meu orgulho e da minha vaidade. É interessante isso, né? E aí, aqui no item 4 é trazido aqui uma história do Cristo, onde ele vai observando que aqueles que foram convidados, que a gente é muito assim, né? A gente, me perdoem a simplicidade no falar, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então eu chego num lugar, se eu ver aquele lugar lá na frente vazio, eu não quero saber se ele está reservado, se tem gente sentada, eu já vou me posicionando, porque eu quero ver melhor. Se eu vou numa festa de casamento, eu quero ver melhor a noiva, eu quero ver melhor o noivo. Se eu vou num aniversário, eu quero ver melhor o aniversariante, né? Não que a gente não tenha direito às coisas, claro que a gente tem direito a tudo, né? A tudo. Mas é como Jesus coloca aqui, né? Nós precisamos estar atentos ao nosso bom senso, que é o que ele diz aqui. Você vai lá para frente, se aquele lugar estiver reservado, aí se aquele lugar estiver reservado, nós somos obrigados a levantar e ceder o lugar para quem estava reservado, né? E aí a gente vai passar o desconforto de ter que sair dali ser chamada atenção, a gente pode dizer assim, né? Enquanto se a gente for mais precavido, tiver uma postura mais humilde, né? Porque na realidade o humilde ele é precavido, a gente pode dizer assim, né? É uma postura mais tranquila, mais calma. Se eu não for desaforada, não, eu não vou sentar lá. Eu posso perguntar primeiro: tem alguém sentado ali? Eu posso sentar aqui, né? E é justamente isso que Jesus vem colocando aqui para nós. E ele usa a criança como exemplo, até pela postura de sinceridade, de simplicidade que a criança tem, né? Nós, quando reencarnamos e adentramos ao corpo físico, passamos pela infância, o esquecimento do passado abafa muito as nossas tendências, né? As nossas tendências, elas ficam ali abafadas. E aquelas que são percebidas na sutileza dos nossos comportamentos ou pelos nossos educadores, né? E aí envolve uma forma geral, são os pais, são as mães, né? Aqueles que nós estamos sob a tutela deles, são os professores e tantos outros que estão ali naquele papel de responsáveis por conduzir aquela criança, eles vão tentando nessa fase inicial da infância, né, da primeira infância, trabalhar essas nossas dificuldades, justamente por conta dessa postura que a criança tem, né? A criança, ela tem uma postura, é um símbolo de pureza, né?
é um símbolo de vontade de aprender, de sinceridade, de simplicidade. E é verdade, a criança se brigar por causa de uma bola, de um brinquedo, daqui a pouco eles já estão se entendendo. Daqui a pouco já estão brincando de novo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças pequenas. Eu sempre trabalhei com as maiores, mas perto de eu me aposentar, em trabalhar com as pequenas. E mesmo as maiores, os adolescentes já têm uma outra, já é um outro momento. Mas a primeira infância, eles são muito interessantes. Você pode ralhar, chamar atenção, você continua sendo bonita, continua sendo rainha, é bela, né? Por quê? Porque eles têm esse sentimento, essas tendências mais abafadas e mais fáceis de serem moldadas na primeira infância, né? Trabalhadas. E é por isso que Jesus pontua aqui, né? Que aquele que não se fizer pequeno como a criança, ele vai ter dificuldade de entrar no reino dos céus. Então, esta nossa preocupação em buscarmos na nossa vida, no trabalho material, até no ponto de ônibus, na fila do supermercado, na fila do banco, aonde for, a gente procurar ter uma postura mais cordata, mais gentil, onde o nosso orgulho e a nossa vaidade estejam sendo mais trabalhados, nós estaremos aí com essa postura de pequenez como a criança, né? Que é o que Jesus sinaliza para nós ali. É o que Jesus sinaliza para nós, né? Porque o reino dos céus é para aqueles que têm aí, que são os pobres de espíritos. Se vocês me permitirem, nós temos uma mensagem de um dos diretores espirituais da nossa casa, é, o nosso querido doutor Herman é um dos diretores espirituais da nossa casa, e ele tem uma lição chamada Atitude Consciente, que ele coloca para nós justamente isso, né? A necessidade da gente ter uma atitude positiva, enérgica, sim, mas firme. Com as palavras, em outras palavras, ele vem dizendo isso para a gente, né? Precisamos ter as atitudes firmes, conscientes, é, ao falar, ao conviver com o outro, os nossos pensamentos. Por quê? Mesmo, principalmente nós que temos o conhecimento espírita, né? Por quê? Porque essas nossas atitudes, o outro está vendo. O outro está vendo. A gente costuma dizer o seguinte: quem frequenta a casa espírita, médiuns videntes são raros. Então, ele não vê o plano espiritual, ele vê quem? Ele vê o trabalhador, ele vê o voluntário da casa, ele vê o médium, que está ali identificado, né? Um trabalhador médium ou não, tem trabalhadores que às vezes ainda não exercitam a tarefa mediúnica, e as atitudes, né, que aquele trabalhador está tendo é que vão repercutir ali na avaliação de quem está chegando ali na casa, porque ela não conhece doutrina espírita, ela está chegando ali pela primeira vez. E aí, se essa nossa postura é uma postura envolvida de, não tão cortês, né, não tão gentil, porque a gente, para ser firme, para ser enérgico e para ser um trabalhador coerente, a gente não precisa ser deselegante com o outro, não precisa ser descortês com o outro, né? As pessoas estão em volta ali nos observando, que na realidade, quando a gente tem esse comportamento, a gente acaba não demonstrando aquilo que Jesus ensina para a gente, trabalhando a nossa humildade, né? Construindo a nossa humildade. E isso é no dia a dia da gente mesmo. A nossa tendência é reagir, não é agir, né? Quando a gente está com algum desconforto qualquer, existe alguma situação que nos causa embaraço, desconforto, o que que a gente faz logo? A gente reage, a gente não para pensar, né? Não para raciocinar em torno de uma situação e a gente já quer reagir.
Me permitam a simplicidade, né? Não dá para a gente falar do outro, a gente tem que falar da gente mesmo. O trânsito me deixa extremamente agoniada, principalmente o trânsito aqui no Rio de Janeiro, né? E quando se a gente não se policiar, o que que a gente está fazendo? A gente começa a julgar o outro. Não que a gente vá ser omisso, veja bem, não é para a gente ser omisso, não. A gente precisa ter opinião, a gente precisa saber o que é o bem e o que é o mal. Não é isso, não é omissão. Mas é uma postura em que a gente tem que lembrar que o outro também tem vez e tem tanta dificuldade como a gente tem. E quando a gente para pensar sobre isso, nós estamos exercitando a nossa humildade, porque a gente não quer saber, né? Um exemplo bobo. Estou eu vindo lá na linha amarela e cortei o caminhão, porque eu queria andar mais rápido. Só que eu cortei o caminhão, o carro da frente também cortou. A pista que eu estava era a pista do meio, dava para ir a uns 100 quilômetros, né? Mas ele devia estar a uns 80 e aquilo me irritava profundamente. E eu digo, mas meu Deus do céu, esse cara cortou o caminhão para ficar molengando para passar. Olha só o meu pensamento, né? Molengando para passar. Aí depois eu falei assim, gente, para que que eu vou me aborrecer com isso, né? Depois de eu reduzir a marcha, passar ele, entrar na frente dele, armar seta, entrar. Isso é o quê? É orgulho, né? É falta de bom senso. Eu falei, caramba, para que isso? Né? E o cara vai ver ali, estava fazendo, a pessoa devia estar envolvida com outras coisas, preocupado com outras coisas. Mas isso é o quê? O orgulho da gente, né? Que nesses momentos em que a gente não tem essas atitudes conscientes, como dirigente espiritual da nossa casa trabalha, que a gente reage em relação a uma atitude do outro, né? Mas reage de uma forma assim desarvorada, a gente pode dizer, a gente não está exercitando a nossa humildade, não. A gente quer mostrar para o outro que a gente pode mais, que a gente é melhor, né? Vamos avaliar, eu dirijo melhor do que você, eu tenho uma visão de trânsito melhor do que você, o meu carro é mais possante que o seu. Ó, tudo isso aí não tem nada a ver com humildade, né? Embora a gente não fale, embora a gente ache que não queira fazer aquilo, mas se a gente for analisar, trocando em miúdos, pode-se chegar a essas conclusões, né? A gente pode chegar a essas conclusões. Então é isso, é, que Jesus vem o tempo todo nos convidando aqui, né? Tanto que ele coloca aqui mais adiante, Kardec resgata aqui no comentário em relação a esse texto bíblico lá de Lucas, no item 5. Ele resgata aqui uma fala do Cristo, um ensinamento do Cristo. Todo aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo, né? E ele coloca lá outro: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Se humilha em que sentido? Trabalhe o seu orgulho e a sua vaidade. Não é humildade no sentido de subserviência, no sentido de omissão. Não é isso, não, que a gente está colocando aqui. O que o Cristo coloca para a gente é essa humildade no sentido da gente trabalhar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Então, ele usa a simbologia aí da festa, onde as pessoas, em vez de perguntarem se poderiam sentar ali, elas já saem sentando, né? Por quê? Porque eu sou importante, eu vou sentar em qualquer lugar. Embora a gente não fale isso, mas a gente, no fundo, né? Os nossos atos falhos, a gente pode dizer assim, estão querendo dizer isso. Estão querendo dizer isso. Ah, mas eu não posso sentar? Pode, se perguntar, porque vejam bem, está tudo ocupado, só tem a primeira fileira desocupada. Não é estranho? Não tem um motivo? Ou todo mundo resolveu deixar a primeira fileira desocupada e resolveu sentar lá atrás? Então, por lógica, já pela lógica, né? Mas às vezes a gente não para prestar atenção nisso, né? E a gente acaba, muitas das vezes, tendo que lidar com situações
desnecessárias, né, que nós mesmos poderíamos ter evitado. Agora, no encontro de carnaval, perdão, no encontro do Livro dos Espíritos, né, que a gente carinhosamente chama encontro de carnaval, porque é no período de carnaval, nós trabalhamos a questão 222 da pluralidade das existências do Livro dos Espíritos. E dentre as questões de reencarnação que foram sendo citadas, a gente lembrou lá a rainha Teodora, né, no concílio lá de Constantinopla, se não me falha a memória, pedindo lá ao sacerdote que retirasse a reencarnação dos registros do cristãos que existiam na igreja, né, que tirasse. Por quê? Ela tratava mal os seus serviçais, ela tinha uma postura muito desumana, a gente pode dizer assim. E o que que ela ficou preocupada? Que quando ela reencarnasse, ela tivesse que dar conta lá daquela situação, porque aqui adiante vai dizer, né, que o espiritismo ele mostra, né, que as encarnações sucessivas, ocuparam altos postos em outra vida e nessa vem com maiores dificuldades. Ela achando que poderia evitar esse tipo de situação, o que que ela faz? Ela pede para retirar isso aí, reencarnação dos registros lá da igreja, né? Agora veja só, a que ponto a gente chega, né? Então, eu estou falando a gente porque a gente está trazendo o exemplo dela, mas nós acabamos aqui de conversar sobre o exemplo aí que eu estava dando a gente no trânsito, né? Nós ainda somos muito assim, e nesse momento que a gente está querendo ter está reagindo em vez de agir, né? Sem raciocinar em torno das coisas, na realidade, é porque a gente se acha muito mais importante do que o outro, acha que merece destaque. Claro que a gente faz isso de uma forma inconsciente, a gente não. Alguns até de forma consciente, né? Acha que a gente merece destaque e não trabalha aí a nossa humildade. Então, a gente trouxe esse exemplo dessa rainha Teodora. Ela achou que, retirando isso dos registros que se tinha lá no cristianismo, ela não iria correr o risco de reencarnar como na condição de um servo. Então, humildade assim ao pé mil, né, para ela, né? Nós temos lá também a rainha de Ud. O que que acontece com ela? Ela desencarna quando chega no plano espiritual, ela é recebida por quem? Pelos seus servos. Ela diz assim, mas eu não quero conversa com essa gente, não. Como é que pode? Como pode eles serem melhores do que eu? Então a gente ainda é muito assim, né? A gente é muito assim ainda. Quando nós estamos inconformados com alguma situação, a gente tem comportamentos onde a gente quer dizer para o outro que quem manda sou eu, que eu sou mais importante, né? E quando Jesus traz a gente pode falar assim, essa metáforazinha, né? Esse exemplozinho aí que ele está trazendo do festim de bodas, né? Que as pessoas foram convidadas e que não se sentasse na frente, ele está dizendo que, olha, preste atenção, porque o mundo não gira só em torno de você, não. Você não é exclusividade no planeta. Você não é exclusividade, nós, né? Não somos exclusividade no planeta, nós não somos exclusividades no universo, né? Então, fiquemos atentos a isso porque senão fica mais difícil ainda a gente trabalhar esse sentimento de humildade em nós, né? E aí eu torno a repetir, o que não significa que a gente tenha que ter uma postura de subserviência, que a gente tenha que ter uma postura de omissão, não é isso. Mas são posturas onde o bom senso e o equilíbrio devem estar envolvidos, né? A gente pode se posicionar, a gente pode falar o que a gente pensa, mas sempre lembrando que
você está falando para o outro, você está se referindo, você está na convivência com o outro, né? Temos que ter uma atitude consciente da nossa postura em relação ao outro. Certa vez eu escutei uma amiga lá da nossa casa conversando assim. Joana de Ângeles tem ela contando, né, que Joana de Ângeles tem uma fala onde ela diz: tenham cuidado com aquilo que a gente fala para o nosso semelhante. Por quê? Às vezes uma palavra aciona um gatilho, né, naquela criatura que a gente não tem ideia. E a gente fala as coisas sem se dar conta que orgulho e vaidade saem naturalmente de nós. E a gente fala porque a gente acha que tem o direito de falar. E aciona no outro situações que podem trazer ali um mal-estar muito grande para aquela outra criatura. Não que a gente tenha que ser omisso, vamos tornar a repetir, mas temos que ser o quê? Cautelosos, né? Sinceridade não precisa ser sinônimo de falta de educação, de falta de gentileza. A gente pode falar tudo, mas tudo é a maneira como se fala, né? E quando a gente se preocupa como nós vamos agir dentro da sociedade, como vamos agir em relação ao outro, como vamos nos comportar na convivência com o outro, quando nós vamos procurando ter essas atitudes conscientes, nós estamos gradativamente trabalhando a nossa humildade. Porque a gente vai aprendendo a se conter, a dominar o nosso orgulho, a dominar a nossa vaidade, trabalhando isso, né? Porque eu costumo brincar, a gente não vai dormir Hortência e acordar Bezerra de Menezes, isso é ilusão, né? É ilusão a gente achar que nessa encarnação vai dar conta de tudo e vai ter comportamentos como companheiros, como Francisco de Assis, né? Bezerra de Menezes, Teresa Dávila, Doutor Herme, tantos outros exemplos que nós temos aí tiveram, mas o esforço a gente pode fazer. O esforço a gente pode fazer. E tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu sou apaixonada por ela, que é a 893, quando é perguntado para os espíritos se a caridade, né, o que vem a ser a caridade, né? E os espíritos colocam que ela é a mais meritória de todas as virtudes, né? E que só o fato da gente se esforçar em vencer as nossas más tendências, nesse momento ali já está tendo virtude. Aí eu digo, ai meu Deus, que benção. Então, olha só, a gente ainda não tem a humildade construída dentro de nós, porque orgulho e vaidade ainda fazem muito parte da gente, né? Egoísmo, nossa, a gente é egoísta. Não, não sei vocês, mas eu aqui ainda sou, né? Nas coisas mais bobas. Às vezes tem um pedaço de pudim na geladeira, só tem aquele, eu adoro pudim. E aí alguém diz, ah, me dá esse pedaço. Ah, não, e eu não vou comer o pudim? Coisa boba, né? Mas às vezes a gente age assim na vida. Às vezes a gente age em situações na vida onde os pedaços de pudim a gente não quer dividir nem dar para o outro, né? E isso são questões que dificultam esse exercício da humildade em nós, que nós, como espíritas, tendo conhecimento espírita, nós precisamos utilizar e trabalhar, porque senão a gente vai ficar sempre ligado no desculpismo, né? A gente vai querer sempre justificar, né? Ah, mas eu não sou Jesus. Ah, mas eu não sou Francisco de Assis. Ah, mas eu não sou doutor Bezerra. Então, porque a gente não é como eles, não vai melhorar? Vai trabalhar esses esforços verdadeiros de melhora para fazer a diferença na vida de alguém ou de alguma criatura? Eu gosto muito de relembrar aquela historinha da estrela. Vocês já devem ter ouvido falar nela. O menininho ia passear na praia, então um escritor que estava lá também na praia, ele ficou observando o quê? Que o garotinho,
tudo quanto é estrela do mar que vinha para a areia, ele pegava a estrela do mar e jogava para dentro do mar. E aí o escritor viu o primeiro dia, viu no segundo ano, depois, quando ele olhou, não aguentou, virou para o cara e falou assim: menino, você não quer brincar de outra coisa, não? Que coisa mais sem graça, tudo quanto é estrela você vem e pega, não adianta nada, ela volta para a areia de novo. Ah, mas nesse momento eu estou fazendo a diferença para ela. Né? Então, olha a postura de sinceridade e humildade da criança. Ela não está preocupada se a estrela vai aproveitar ou não, ela está fazendo a parte dela. Né? E muitos de nós, às vezes, a gente não é assim, porque a gente já julga o nosso semelhante e, não, eu não vou perder meu tempo com fulano, não. E, na realidade, quando a gente tem esse comportamento, né, a gente não está exercitando a nossa humildade, não, porque a gente acha que é melhor que o outro e que o outro não merece o nosso tempo. Claro, analisando as devidas proporções em relação às situações, né? Jesus mesmo falou, não adianta tirar pérolas aos porcos, né? Mas é a gente avaliar as situações na nossa vida, né? Então, ele vem colocando aqui, Kardec, voltando aqui para o nosso texto, que o Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos aqueles que foram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos aqueles que nela eram importantes e poderosos. Né? É um grande desafio a gente ter o poder nas mãos, né? O poder econômico, o poder de mando. É um desafio muito grande. Hoje eu estava conversando com uma grande amiga e ela comentou que a Nora faz aniversário, acho que é amanhã ou depois da manhã, e a Nora está atualmente no trabalho material dela, ocupando um cargo de grande mando. E como ela manda num local muito grande, numa região muito grande, sabe como é que é funcionário? Uns agradam, né? Outros puxam o saco mesmo, né? Tem aquela coisa toda. Então, ela observou que ela está com uma postura diferente do que ela era, né? Com mais exigências. E aí ela parece que marcou lá no restaurante lá que ela para ir ficaria difícil. Aí ela disse que não ia poder ir. E ela percebeu que a menina não gostou e colocou: puxa vida, mas até os meus amigos vão, você não vai? Então, vejam só, né? Quando a gente está com esses cargos, a gente pode dizer assim, são desafios muito grandes, né? Que mesmo que a gente venha de uma estrutura social mais baixa, quando você chega lá, você sem querer pode se envolver muito. Então, ela estranhou, porque ela estava habituada, a menina, a ter determinada maneira de se conduzir, e a partir de um tempo para cá, ela está com uma postura diferente. Como quem diz assim, as palavras que a minha amiga usou foi interessante, né? Que eu achei que tinha tudo a ver com o estudo. Ela falou assim, é como se ela dissesse assim para mim: mas quem é você para não ir? Quem é você para achar que não pode ir me prestigiar? Ela disse que a sensação que ela teve foi exatamente essa, né? E aí eu falei para ela que não é nada disso, né? Aquela coisa toda que a gente não vai botar lenha na fogueira. Mas a gente vibra. Nós que somos espíritas sabemos que nós vibramos e através da nossa vibração, nós passamos a nossa energia para o outro e o outro percebe, o outro sente, né? Analisando aí a questão, na realidade, a partir do momento que a menina, pelo exemplo que ela está citando lá, se colocou lá para mim, começou a ter esses cargos de mando num grupo muito grande, né? Uma evidência muito grande, ela começou a ter dificuldades para trabalhar o quê? O seu orgulho e a sua vaidade. Porque a gente é assim, a gente ainda é assim, né? E a gente oscila muito, como diz o patrono da nossa casa, né? Tem momentos que a gente está muito bem obrigada, lidando muito bem com aquelas situações. Tem outros que a gente está
numa postura que a gente nem se reconhece. Mas, meu Deus do céu, eu ainda faço isso? A gente ainda faz isso. Então, a questão da humildade, né, ela tem que ser trabalhada em nós a cada momento. E é o que o Kardec coloca aqui para nós. Aquilo que a gente conquista em termos de aprendizado, em relação ao bem, em relação às virtudes, são aquisições que a gente não vai perder nunca. E essas grandes virtudes, elas começam a ser trabalhadas através de pequenos gestos. Está aí o poeta Gentileza. Gentileza gera gentileza. E gera mesmo. Gera mesmo. A gente querendo, muitas das vezes, se sobrepor ao outro com o nosso ponto de vista, com o nosso pensamento, com as nossas ideias, sem levar em conta o sentimento, o entendimento do outro, a gente pode se equivocar e mergulhar lá, se envolver no nosso orgulho, no nosso egoísmo, porque a gente quer ter razão. A gente quer ter razão, né? A gente não quer saber o que o outro está sentindo. Ah, está errado. Pode até estar errado. Mas como a gente vai mostrar para o outro que ele está errado? Fazendo ele pensar, né? Que ele está errado. Fazendo ele repensar. E a gente coloca alguém para repensar com impetuosidade, com posturas assim, firmes. Firmeza é diferente de grosseria, a gente pode dizer assim, né? A gente pode ser firme sem ser grosseiro, né? Mas o grosseiro, a postura impetuosa, a nossa postura de, eu sei mais do que você, isso vai fazer o outro repensar? Vai nada, o outro vai ficar com raiva da gente. Ah lá, fulano acha que eu sou que é melhor do que eu. E quando a gente está, muitas das vezes, assistindo a uma aula, né, que um companheiro está dando. Cada vez está assistindo, e o fulano fala assim, fala assado, ensopado, né? Por quê? Porque no fundo, a gente acha que faz melhor. Isso é um orgulho e uma vaidade disfarçada, velada. Não que nós não tenhamos que ser críticos, não é isso. A gente pode ter a crítica, porque tolerância não é conivência, não é isso. Mas a gente precisa estar atento ao sentimento, às vibrações que nós emanamos em relação às coisas, né? E é o que os espíritos colocam aqui para, é que Kardec e a espiritualidade colocam aqui para a gente, né? Quando a gente se preocupa muito, farinha pouca, minha opinião primeiro, eu penso, eu acho, eu que sei, eu estou em primeiro lugar. Falando isso de uma forma assim metafórica, né? Quando a gente chega lá no plano espiritual, a gente está desprovido de tudo. Está desprovido do principal, que são as conquistas, aquilo tudo que a gente teve oportunidade de refletir para construir novos entendimentos, construir novas ideias, né? Construir novos sentimentos. E o sentimento de humildade é um deles. O sentimento de humildade é um deles, né? Aí Kardec continua aqui para nós. Quando a gente chega lá no mundo espiritual achando que a nossa grandeza da Terra é que tem valor, e quando se fala em grandeza na Terra, é a notoriedade, né? As aquisições materiais que a gente tem, né? Que isso é que vai ter valor, a gente vai chegar lá no plano espiritual e vai ver que, na realidade, é como se fosse um náufrago que perdeu tudo, até as roupas, porque a gente não construiu nada de sólido, podemos dizer assim, em termos de quê? De virtudes, de entendimento, de ideias de acordo com a lei de Deus. Porque a nossa dificuldade é de construir entendimentos e raciocínios que nos levem cada vez mais próximo à lei de Deus. Mas é aquilo, né? A nossa
o nosso patamar evolutivo, como os espíritos bem nos lembram lá na escala espírita, ainda é de espíritos que têm a predominância das questões materiais sobre as questões espirituais. Então, esse esforço para que a gente saia dessa postura aí de náufrago, né? Que não valoriza as coisas espirituais tanto quanto valoriza as materiais, é algo que a gente precisa ir construindo gradativamente na gente mesmo, porque a nossa tendência ainda é as questões materiais prevalecerem sobre as espirituais. Mas a gente precisa pensar sobre isso, precisa falar sobre isso, porque quando a gente pensa e fala sobre as coisas, a gente repara o quanto a gente precisa trabalhar o nosso sentimento, o nosso entendimento, renovar as nossas atitudes, as nossas ideias. Eu gosto muito de lembrar o encontro do livro de mediunidade, do livro dos médios, que nós tivemos aqui na casa, e nós trabalhamos o capítulo 4 da primeira parte do livro dos médios, Sistemas. E lá falava sobre o materialista. E aí, a gente, enquanto espírita, médium, trabalhador da casa, o que que a gente descobre? Que ainda é materialista em muitos aspectos. E cadê que a gente se convencia disso? Materialista, eu de jeito nenhum, né? Por quê? Porque em alguns momentos, quando as nossas ideias, as nossas atitudes e os nossos sentimentos estão apartados e afastados da lei de Deus, a gente está como Kardec colocou aqui, ó. A gente está preocupado com as questões materiais e não está se preocupando com as questões espirituais. Nesse momento, a gente está com uma postura materialista, sem a gente nem se dar conta, né? E quando a gente está dessa forma, para construir a humildade na gente, fica mais difícil. Por quê? Porque a gente acha que as nossas ideias e que os nossos pontos de vista, as nossas atitudes é que são as corretas, mesmo que o outro diga para você que não está certo, né? E aí, Kardec encerra esse item 6, colocando aqui para a gente que o Espiritismo, aquilo que a gente já falou, né, nos mostra que uma aplicação dessa situação da gente poder trabalhar a nossa humildade é que em outra vida, em outras reencarnações, a gente está numa postura onde a gente vai estar trabalhando lá o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa vaidade. Então, por que que a gente não aproveita essa para trabalhar enquanto a gente está com um momento mais tranquilo, em vez da gente ter que ficar lá num momento mais complicado, mais é, complicado mesmo é a palavra, né? Eu costumo brincar, a gente às vezes reclama da cidade, reclama do país. A gente reclama mesmo porque a gente gosta de reclamar. Se está calor, a gente reclama do calor. Se está frio, a gente reclama do frio. Se está chovendo, a gente reclama que está chovendo. Parou de chover, a gente, meu Deus, quantos dias sem chover, né? Então a gente está sempre reclamando de alguma coisa. Mas o quê? Na realidade, a gente precisa valorizar as oportunidades que a gente está tendo nessa reencarnação, para trabalhar todas essas nossas dificuldades que nós temos. Não conseguiremos trabalhar todas de uma vez, mas aproveitar que a gente tem acesso à doutrina espírita, em casas sérias como a nossa, né? Como a casa de Francisco de Assis, como a casa de Leon Denis, que são casas sérias, estudam a codificação trazida, né, pelos espíritos superiores, é codificada por Kardec, a revelação dos espíritos superiores a nós, nos permitem trabalhar a nossa mediunidade com Jesus e de uma forma séria, útil. Então, a gente tem que aproveitar, porque tem países aí que a gente não pode nem, a mulher não tem nem voz. Imagine ir à casa espírita exercitar a sua mediunidade, né? Então, essa nossa postura de valorizar o que Deus nos oferece, o que Deus nos proporciona, é um exercício da nossa humildade, é exercitar a nossa humildade, né? Já é um dos caminhos, uma das formas
onde nós podemos exercitar a nossa humildade. Bom, a gente tem aqui 2 minutinhos, né? Eu gostaria de aproveitar esses 2 minutos para agradecer a paciência de vocês em nos ouvir, né? Para desejar aí uma semana, um resto de semana de muita paz e de muita tranquilidade aí para os amigos que estiveram aqui conosco, da Casa de Francisco de Assis, né? E desejar que a gente, mesmo com todo orgulho e com toda a vaidade que a gente possa ter, que a gente não desista de nós. A gente é complicadinho, é esquisitinho, mas a gente tem jeito, com certeza. Somos perfectíveis, como Kardec coloca para a gente aí na codificação. Muita paz a todos e obrigada aí, gente, por vocês estarem me dando essa oportunidade, tá bom? Minha amiga, muito obrigado. Foi ótimo o estudo, bastante leve. Graças a Deus, né? Você nos deu essa oportunidade de ouvir a sua palavra e batendo naquelas teclas, né? Tão importantes, porque quando se trata de orgulho, de egoísmo, nós ainda estamos aqui, ó, ponta de lança. Então, precisamos trabalhar muito, e para trabalhar isso, a gente tem que falar sobre isso, não é? Então, muito obrigado pela oportunidade, por ter aceito o nosso convite, e esperamos poder contar com você mais vezes aqui na Casa de Francisco de Assis. Muito obrigado, um abraço do seu esposo e a sua família, e um beijo no coração dos companheiros lá do Leão Denis, companheiros muito queridos. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo muito pela presença de todos aqui, lembrando a vocês que domingo, dia 9, às 15h30, irá acontecer na nossa casa o segundo Seminário Espírita Ivone do Amaral Pereira, e o tema será obsessão, com o nosso irmão querido Vitor Hugo, que no momento está residindo nos Estados Unidos, né? Mas com certeza será um momento de muito estudo, de muito aprendizado, de muito esclarecimento, porque o nosso irmão Vitor tem bastante conhecimento da doutrina. E é um tema muito rico. Quem gosta de Ivone, né, vai ter um momento especial, com certeza. Então, nós vamos encerrando. Amanhã estaremos de volta às 16 horas, com o estudo da obra de Terezinha Oliveira, Conversando com os Espíritos sobre a reunião mediúnica, né? E o Livro dos Médios. Tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã, Ana Constantino. Ana, aí em São Paulo, minha amiga, faz a nossa prece e agradecimento. Vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade da Casa de Assis, e agradecer esse momento, essa oportunidade de reflexão, agradecer a irmã que fez as proposições aí do estudo, que Jesus possa nos abençoar, proteger a todos, abençoar essa casa, essa oportunidade, esse acolhimento, e pedir a permissão para dar para encerrar o estudo e a palestra da noite de hoje. Jesus possa estar conosco agora e sempre. Bem, meus irmãos, fazendo só uma correção, o nosso palestrante é Victor Eduardo. Victor Eduardo, né? Nosso querido amigo que vai fazer a palestra sobre Ivone Pereira. E eu vou pedir a vocês, como eu pedi antes, que vocês compartilhem, tá? O nosso cartazinho lá, que nós mandamos, compartilhem. Eu vou mandar o link amanhã, compartilhem também, porque esse tema é um tema que todos nós ainda precisamos ouvir falar, né? Obsessão, como diz doutor Bezerra de Menezes, ainda é o flagelo da É humanidade. verdade. Então, um beijo no coração. Beijo, queridos. Boa Fiquem com noite. Deus, tá? Boa noite a todos, tá? Bom descanso. Bom resto de semana aí para vocês, tá? Tchau, vou sair, tá Obrigada. bom? Eu que agradeço.